Saudações pessoal, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos aos 4 dias de aula da Oráculo Terapia. Hoje a gente inicia falando um pouco sobre os oráculos, a história e como que a gente, hoje em dia, como que a gente utiliza os oráculos e como que esses oráculos fizeram parte da humanidade e o que hoje em dia, o que as terapias holísticas, como que tudo isso foi se tornando algo tão único, né? O oráculo está sendo hoje em dia utilizado como forma terapêutica, né? E dentro dessa visão terapêutica, como que a gente pode utilizar os oráculos para fazer um atendimento, para fazer com que o nosso cliente ele tenha melhores condições para atingir os objetivos, para saber onde ele está errando, para saber o que aconteceu no passado. Então, tudo isso a gente vai ver nesses 4 dias. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre a história dos oráculos, né? A história que faz parte da humanidade desde que o homem se entende por homem, né? E os mais conhecidos são os oráculos de Delfos, né? O oráculo de Delfos, na verdade, e na Grécia Antiga, aonde as pitonisas, né, elas falavam com os viajantes sobre o que ia acontecer na colheita, o que ia acontecer nas guerras que tinham naquele local, né? Então, as pitonisas procuravam sempre falar do futuro, né? E isso ficou marcante com relação ao oráculo. E a própria palavra oráculo é a comunicação com a divindade. Qual comunicação, né? O que o homem gostaria de saber sempre da predição do futuro. Então ele procurava sempre perguntar, olha, o que vai acontecer comigo, né? O que vai acontecer com a minha família, qual vai ser a minha vida daqui para frente, né? Isso foram desde que o homem começou a se entender como, né, a evolução, o entendimento da humanidade, o entendimento de toda a cultura, esse desenvolvimento, então fez com que o homem sempre quisesse saber do futuro, né? Das plantações, das guerras, né? Da própria vida. E isso o homem teve acesso à natureza, né? Sempre teve acesso à natureza. Então o oráculo mais antigo que a gente tem assim, conhecimento é a geomancia. A geomancia é um oráculo onde você escreve na areia, né, símbolos ao qual vai desvendando. Você faz perguntas, escreve na areia, né, esses símbolos, a escrita que sair ali, né, na verdade, você usa como um símbolo que vai desvendar algo que a pessoa está perguntando. Olha, eu preciso saber como que vai ser daqui para frente, como que vai ser o meu casamento, como que vai ser a minha colheita o ano que vem, né? Então o oraculista, nesse caso, ele desenhava os símbolos na areia e interpretava numa espécie de transe. E isso é feito até hoje, né? Isso foi se espalhando pelo mundo todo, com vários tipos de oráculos, né? Que a gente conhece, a quiromancia, que é leitura de mão, bola de cristal, a, a leitura por nuvem, né? Cafeomancia. Então existem vários oráculos que a gente pode interpretar que o homem sempre ele quis desvendar o futuro. E nessa busca por sempre desvendar o que vai acontecer daqui para frente, no futuro, a gente tem a forma de adivinhação. Adivinhar o que vai ocorrer, né? Sempre foi uma das metas, né, que fez com que os oraculistas trabalhassem em ferramentas para tentar, né, desvendar, né, do plano astral, tentar desvendar o que vai acontecer no futuro. Então foram desenvolvendo os oráculos, né? O que a gente conhece hoje em dia, o baralho cigano, a bola de cristal, a leitura da mão também, né, pelos povos ciganos, essa leitura que é feita através das linhas das mãos, né? A bola de cristal também é conhecida pelos povos ciganos. Hoje a gente conhece as runas,
Existem vários tipos de runas, né? O que eu vou mostrar aqui nesses 4 dias qual a runa que a gente utiliza, e os mais famosos, como o tarô egípcio e o tarô de Marsella, assim como outros decks, né? Tarô de Waite, tarô dos anjos, são o tarô tradicional, né? Que é o tarô que tem 78 arcanos, né? Eu vou explicar também o que significa arcano, que é uma palavra que indica ali algo, um tesouro, né, escondido. Então a gente desvenda qual é o tesouro, tá? Então o oráculo, ele foi criado para predizer o futuro, tá? Então o oráculo é uma forma, ele poderia ser uma pessoa, poderia ser na verdade o oráculo, ele é só um instrumento ao qual a pessoa vai fazer a leitura. Então o oraculista que é o importante, que é a peça-chave para fazer a leitura, tá? De nada resolve você ter as runas ou o tarô, ou seja qual for o instrumento que você vai utilizar, o oráculo que você vai utilizar, se você não sabe fazer a leitura dele, tá? Então o mais importante é a pessoa que vai fazer a leitura do oráculo em si. Ele que vai interpretar, ele que vai entrar no astral, entrar no plano astral, né? Observar o que está, fazer essa conexão com o subconsciente do consulente para fazer a leitura. Através dessa leitura é que ele vai traduzir o que está, né, o instrumento em questão vai fazer a tradução do que ele está lendo. Tá? Então, assim, o próprio oráculo é um ser humano, tá? E depende de cada pessoa. Existem pessoas que gostam de ler na folha de chá, pessoas que gostam de ler no café, pessoas que gostam de ler tarô, que gostam de ler baralho cigano. Isso depende, varia de pessoa para pessoa, tá? Então o oráculo, a forma que a gente vê hoje em dia, né, através dos estudos, através das técnicas que foram aprimoradas, né, vários tipos de jogadas, o oráculo se tornou, na verdade, algo que você entra realmente na vida da pessoa. Você está ali fazendo a leitura de todas as áreas da vida da pessoa, né? Então a importância de você traduzir isso, né, trazer à tona certas emoções, certos obstáculos, para que a pessoa saiba o que está acontecendo e o que ela precisa saber, né, qual caminho, qual o melhor caminho ela deve se tornar. E isso faz parte, né, já de uma terapia, das terapias holísticas. Então, essa prática terapêutica, né, é bem diferente da prática adivinhatória que era feito e ainda é feito, né, com alguns oraculistas. Então tem pessoas que fazem a leitura de tarô, a leitura de baralho cigano, né, com a intenção simplesmente adivinhatória. Então a pessoa faz uma pergunta: eu quero saber se eu vou bem no meu casamento, eu quero saber se meu casamento vai acabar, eu quero saber se eu vou ser mandado embora, quero saber se eu vou ganhar mais dinheiro, e assim por diante. Então são perguntas específicas e responde como se o destino já tivesse traçado. Isso é uma característica da consulta adivinhatória, né? Com a consulta terapêutica, a gente não vai responder a pergunta, mas sim indicar qual o melhor caminho que a pessoa deve tomar para que ela consiga conquistar o objetivo ou se afastar daquilo que está fazendo mal. Por muitas vezes a gente faz a leitura na mandala e observa que muita coisa que ela está passando, né, muitos obstáculos, muitos problemas da vida dela podem ser evitados ou ali cessados naquele momento, porque ela não reconhece, ela não conhece o que está acontecendo no subconsciente. Um trauma antigo, né? Uma pessoa que ela deve perdoar, algo que acontece na casa dela, né? Com a família. Então tudo isso tem envolvimento com as terapias holísticas. Foi daí que eu tirei, né, eu observando como terapeuta e como oraculista,
eu observei que isso pode ser unido, né? Não, eu não fui o primeiro a fazer isso, tá? Existem outras pessoas que também utilizam os oráculos, né? O tarô, por exemplo, como o tarô terapêutico, ele é utilizado de maneira a, a informar a pessoa, né? A se conhecer, que é o principal objetivo, tá? Então o tarô, por exemplo, ele pode ser utilizado para esse fim, né? Assim como qualquer outro oráculo, não somente como de maneira adivinhatória. E é isso que faz a diferença de uma leitura adivinhatória de uma leitura terapêutica, tá? Quando você fala em oráculo terapia, talvez seja um termo que já tenha sido ouvido, né, em algum momento. A gente logo de cara, né, oráculo terapia já diz que é oráculo e através, né, são as terapias holísticas através dos oráculos. Mas como que isso é feito? Como que isso é integrado, né? Porque terapia holística a gente tem, né, as ferramentas, né, que a gente conhece para auxiliar o cliente, né, a melhoria de saúde, seu estado emocional, né? Existem terapias energéticas, terapias que você utiliza as mãos, né? Que é a massoterapia, né? Massagem, os óleos essenciais com a aromaterapia, a cromoterapia com as terapias das cores. Então a gente conhece essas técnicas que melhoram a vida do nosso cliente, né? Fazem com que ele estabeleça o equilíbrio da sua vida, na sua vida emocional e também física, né? Se ele tem um problema de saúde, isso ajuda no tratamento do problema que ele tem. Mas como que eu posso usar isso, né? Como que eu posso usar, onde que entra, na verdade, os oráculos para serem utilizados de maneira terapêutica, né? Os oráculos, eles simplesmente, eles vão mostrar o que o cliente precisa. Então ali você vai fazer uma leitura. Se ele tem um problema na empresa, ou se ele tem um problema em casa, né, que ele não consegue resolver, no oráculo vai aparecer, né, na leitura de um oráculo, vai aparecer o porquê desse problema. Então você vai direto à raiz do problema e pode utilizar uma terapia energética, por exemplo, integrada com aquele tratamento. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que a pessoa tem no trabalho tem um problema com o chefe dele, mas ele não consegue descobrir qual o problema que tem, né? Se é com ele, se ele precisa estudar mais, qual o objetivo dele dentro da empresa, o que ele espera da empresa, se ele gosta do trabalho dele ou não. Muitas vezes a pessoa está trabalhando em um local que ele não gosta, se é melhor ele sair da empresa. Então tudo isso você pode, ali naquele momento, fazer a leitura. Então essa é a maneira terapêutica. No entanto, você não vai passar somente isso pro cliente. Você vai passar que ele tem um problema, mas ele pode integrar outras técnicas para que ele possa sair daquela situação mais rápido do que se ele estivesse utilizando uma técnica só, né? Então você pode integrar os florais, né? Às vezes ele tem um estresse ali, um equilíbrio do estresse, equilíbrio emocional, você pode utilizar os florais de Bach. Você pode equilibrar os chakras com a cromoterapia. Você pode indicar um massoterapeuta para ele fazer uma massagem, ou se você for um massoterapeuta, um terapeuta holístico que já tem uma técnica, pode integrar essa técnica para fazer ali o acompanhamento. Então, o nosso terapeuta, o oráculo terapeuta, na verdade, ele vai utilizar a mandala astrológica com os oráculos para identificar qual a área que na verdade o cliente precisa melhorar. E aí é que entram outras técnicas, tá? A gente fala em oráculo terapia integrado também com a física quântica. Por quê? Física quântica diz que tudo é possibilidade, né? Não existe nada afirmado, não existe destino que seja fixo. Então a pessoa ela tem possibilidades de alterar o destino dela, alterar aquilo que ela está vivendo, pode melhorar
e isso a gente vai identificar com a leitura do oráculo em si, ou dos oráculos, nesse caso, que são integrados, tá? O que ela pode fazer? É claro que a gente não vai entrar no livre-arbítrio da pessoa, mas a gente vai falar, olha, você vai tomar esse caminho, esse é o melhor caminho a ser tomado, ou essa decisão não vá, não tome essa decisão nesse momento, né? Não faça essa viagem nesse momento, não é o momento certo, né? Segure um pouco mais. Então você vai lhe dar conselhos, né? O aconselhamento é uma maneira terapêutica. O terapeuta ele vai aconselhar o cliente a tomar uma decisão para que ele consiga sair daquela situação ou para que ele consiga atingir os objetivos. Então esse é o objetivo nosso, né, como terapeutas, né, como terapeuta holístico, né, terapeuta integrativo, energético, enfim, nós todos somos terapeutas, né, aquele que reconhece a si mesmo para ajudar as pessoas, né, cuidar das pessoas. Né, a palavra terapia, ele vem, o significado é cuidar de outra pessoa, né? E o paciente é aquele que busca paz, né? Aquele que está buscando sempre o equilíbrio, né? Através das nossas técnicas. Então, o terapeuta, independente da técnica que você utilize, você vai atingir o objetivo é fazer com que o nosso paciente atinja o equilíbrio. Esse equilíbrio é físico, emocional, ele é um equilíbrio mental, né? A gente atinge esse equilíbrio, mas também precisa das ferramentas, né? É aí que entra as nossas técnicas, tá? Então eu vou começar a falar dos oráculos que a gente utiliza na oráculo terapia, tá? Em si são 4 oráculos que a gente trabalha, que é o tarô o tradicional, né? Dentro do tarô tradicional a gente tem tarô de Marcélia, tarô de Waite, tarô dos anjos, tarô dos boêmios, tarô de Crowley, tarô seja lá qual deck que você escolher, né? Tarô negro, tem muita gente que gosta de usar o tarô negro, tarô das bruxas, tarô dos magos, não importa, né? Tarô, 78 lâminas, 78 arcanos, cada um tem um significado diferente, sendo 22 maiores e 56 menores, tá? E dentro desses arcanos tem uma identificação, tem uma leitura diferente, tá? A gente utiliza também o tarô egípcio, que é daí que surgiu, através do tarô egípcio, surgiu os outros tarôs, né? Através do trabalho de pesquisadores, de estudiosos que enxergaram uma maneira diferente e criaram o seu próprio deck, que a gente chama de deck, né? Hoje em dia, mas criaram suas próprias lâminas, seus próprios desenhos com o mesmo significado do tarô egípcio, tá? A diferença é que o tarô egípcio ele tem números cabalísticos, né? Letras cabalísticas, ele tem a figura na linguagem também mais aproximada do que eles acreditavam, né? Como a gente vê, por exemplo, os deuses egípcios, né? Representados nas lâminas, né? Então isso é uma diferença, mas a representação dessas lâminas, né? É a mesma até hoje em dia, não mudou nada, tá? Se você pegar Anubis, né? Substitui por outros arcanos que a gente conhece em outros tarôs, tá? Isso a gente vai falar um pouco mais. E o baralho cigano, né? Que é tão conhecido aqui no Brasil, também o pessoal gosta muito dele, que é o famoso quando você tira a mesa real, né? Então ele fala de todas as áreas da vida também e fala mais diretamente, né? Ele é bem direto. O baralho cigano a gente utiliza também na oráculo terapia. E as runas, né? Runas Futark, que são 24 runas, né? Sendo a 25ª a Odin, que é uma runa que é branca, né? Então, são os 4 oráculos que a gente vai aprender a utilizar na oraculoterapia, aprender a fazer a leitura e você pode escolher qualquer oráculo ou o cliente, né, o paciente pode escolher, ó, quero uma leitura com baralho cigano, né? O que importa, na verdade, é a modalidade que a gente utiliza. A modalidade da oraculoterapia é terapêutico, tá? Então a visão nossa, a nossa visão que sempre tem que prevalecer é
nós somos terapeutas, então a maneira de fazer uma leitura é terapêutica, de fazer uma pergunta terapêutica, né? Nunca falando que vai acontecer algo, que ele tem que mudar algo, não. Sempre aconselhando, tá? Essa é a diferença de um trabalho terapêutico de simplesmente um oraculista que é adivinhatório, né? Existem pessoas que cobram até por perguntas, né? Olha, você faz 3 perguntas, o valor é X, né? Você responde as 3 perguntas para o cliente e ele sai satisfeito, ou não, né? Nesse caso. Mas muitas vezes ele precisa de um aconselhamento, né? Ele precisa de outras técnicas terapêuticas, ele precisa de outros profissionais, até de outras áreas, para que ele possa se encontrar, para que ele possa se compreender, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que ele também se conheça, né, melhor, se conheça melhor através dos oráculos, tá? Vou apresentar isso para vocês também. Então, os 4 oráculos que a gente utiliza, tá? Em cima o trabalho é feito, a leitura é feita em cima da mandala astrológica. A mandala astrológica tem 12 casas, cada casa uma casa do zodíaco, né? E os elementos também dispostos nas casas para a gente fazer a tradução do oráculo que cai em cada casa. Então, a casa pessoal, a casa do dinheiro, a casa que cai ali o trabalho, a sua carreira, viagens, né? O seu relacionamento, como que está. Então, todas essas áreas da vida, né? Parece com a roda da vida, muitos coaches vão reconhecer como a roda da vida, é bem parecido com a mandala astrológica, com a diferença que o cliente não vai responder, né? Como eu estou na minha vida pessoal, eu respondo de 0 a 10, né? Eu tô 5, mas aí o que precisa ser feito, né? Para melhorar essa numeração, né? Então a gente vai fazer a anamnese, isso tudo é ensinado também no curso, fazendo a anamnese, o que o cliente precisa, fazer o acompanhamento, né? Muitas pessoas não fazem isso, o acompanhamento pós-sessão, que é muito importante. Então você vai ter um período de atendimento do cliente que você não pode se afastar daquele cliente enquanto ele não atingir o objetivo, tá? Isso é algo que eu coloquei também talvez como algo diferente dentro do curso, mas você faz o acompanhamento, né? O oráculo terapeuta aprende a fazer esse acompanhamento após a consulta e nas próximas consultas como ele deve abordar o cliente, né? Você conseguiu, como que tá as coisas, né? Você vai fazer a anamnese, você vai fazer as perguntas, tem as perguntas corretas, né, para fazer, para saber se ele realmente está conseguindo melhorar a área que ele precisava, a área da vida dele que ele precisava, tá? Então é um curso completo, tá? Dentro dos módulos a gente encontra os florais, aromaterapia, cromoterapia, né? Os 4 oráculos para fazer a leitura e também a anamnese, como fazer a abordagem com o cliente, como que você vai fazer a leitura, né? Na verdade, a mandala astrológica não é necessário fazer perguntas, né? Mas quando a gente vai entrar em sintonia, normalmente o cliente passa para você o que ele precisa. Então não há necessidade de fazer muita pergunta. Olha, eu estou passando por um problema em casa, estou passando por problemas no trabalho, né? No meu relacionamento. Então você já tem uma ideia, né? Daquilo que você precisa falar para o cliente. Então todo esse trabalho é feito de maneira terapêutica, por isso que eu falo, a oraculoterapia é uma técnica que integra várias técnicas, né? Física quântica, PNL, querendo ou não, é uma abordagem que os coaches utilizam, né? Dentro de uma sessão. Então essa abordagem fala, olha, o que você quer atingir? Então utiliza uma ferramenta, né? O coach utiliza uma ferramenta para que ele possa enxergar, para que o cliente possa enxergar o que ele precisa fazer para atingir os objetivos, tá? Isso também é integrado na oraculoterapia. Então é bem completo, o curso além de ser completo, ele tem uma dinâmica
de realmente ir bem a fundo o que o cliente precisa, tá? Essa leitura que a gente faz do subconsciente nada mais é do que a física quântica, né? A gente faz o entrelaçamento ali, consegue enxergar o próprio oráculo, né? O tarô, ou as runas, ou o baralho cigano, ele consegue mostrar para você naquele momento o que o cliente está precisando, né? O subconsciente. Muitas vezes a gente vai fazer uma consulta e o próprio cliente não sabia que estava acontecendo isso com ele, tá? Ele estava no subconsciente, é algo que aconteceu na infância, então tudo isso é integrado com as técnicas, tá bom? Então, pessoal, amanhã eu vou começar a falar do tarô egípcio, tá? Que é onde a fonte, o tarô é o oráculo principal, da onde saiu os outros tarôs, né? É uma infinidade de decks que existem hoje em dia. Depois a gente vai falar do tarô de Marselha, que é utilizado, né? Eu utilizo o tarô de Marselha que ele é mais simples, ele é mais... as figuras são mais simples, mais fácil de interpretar. Depois a gente vai falar do baralho cigano e por último as runas, né? Como que as runas entram, um alfabeto rúnico, né? Que é lá que é um alfabeto que é utilizado por várias culturas, foi utilizado, né? E esse alfabeto é o que foi utilizado como oráculo, né? Na verdade ele é um alfabeto de uma cultura que não existe mais, né? Mas ele se preservou. Existem pessoas, historiadores que trabalham em cima disso, né, para desvendar o que significava, né? Mas foi preservado as runas, principalmente a Futark, né? Que, como se diz, né, nos povos escandinavos, né, na época, foi Odin que deixou, né? Ele ficou pendurado na árvore Yggdrasil. Isso vai ser explicado também. Eu vou contar um pouco da história desses oráculos para se ter uma ideia de como que a gente pode utilizar para a leitura, né? Outra coisa, se a gente não conhece a fonte histórica de um oráculo, fica um pouco incompleto quando você começa a fazer a leitura. Você pode até entender dos arcanos, você pode até entender, né? Alguém pode passar para você da família e falar, olha, eu tenho esse tarô, né? A sua avó deixou, e você pode começar até a fazer a leitura. Mas se você não sabe do passado, dos fatos históricos que aconteceram, eu acho que fica incompleto. É bom saber da onde surgiu, por que surgiu e por que é daquela forma, por que foi criado daquele jeito, né? E existe sempre, por trás de um oráculo, existe uma história. Isso é importante saber, tá bom? Então, pessoal, até amanhã. A gente vai falar então do tarô egípcio. Muito obrigado a todos. Até logo.